Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia, né? E especialmente em ordem cronológica. Agora estamos na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Se você gosta desse conteúdo que você tem aqui assistido junto conosco, não esqueça de dar o seu gosto, compartilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos começar com a nossa oração. Meu Pai, obrigado por essa chance de termos a Tua palavra escrita, a palavra do Senhor que tem espírito e vida, que ela dentro de nós produza a salvação e possamos reproduzir-nos, né? Sermos suas testemunhas aonde quer que formos. Que o Senhor fale forte a cada um de nós. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, ele está falando que todos os judeus, né, aqueles que saíram do Egito um dia, eles estiveram debaixo da nuvem. Quer dizer, eles viram Deus protegendo eles do sol, do calor, da noite, com o calor, com a proteção, né? E quando ele fala batizados em Moisés, é porque na passagem do Mar Vermelho aquilo simbolizou, né, a morte da velha criatura, o início de uma vida restaurada. Então, ele tá falando a respeito do que aconteceu lá atrás e vamos entender o que ele quer dizer agora para o presente. 3. E todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. O comentário, que vai do 1 ao 5, não ignoreis. Tudo o que está registrado nas Escrituras não são meras informações de acontecimentos passados. Antes, foram escritos para nos ensinar e alertar a respeito da seriedade da vida espiritual. Paulo lembra a história dos hebreus que receberam provisão e proteção do Altíssimo no Êxodo. Essa foi a geração de Israel que mais recebeu milagres, mas foi também a mais incrédula. O deserto, que deveria ser uma rápida passagem para chegar à terra prometida, se tornou o lar deles por 40 anos. Além disso, se transformou em um grande cemitério de pessoas que não foram firmes em sua fé. De milhões de pessoas libertas da escravidão, apenas 2 daquela geração que sofreu no Egito creram e entraram em Canaã. Está em Números 14. A exortação dada aos coríntios também serve para nós. Receber provas evidentes do favor de Deus não significa que haverá aprovação final, ou seja, salvação da alma. Pelo contrário, apesar de os filhos de Israel terem experimentado numerosas bênçãos, agiram com rebeldia, incredulidade, ingratidão, por isso Deus não se agradou deles. O bom da Bíblia é o quê? Que ela não esconde o erro de ninguém. Pelo contrário, ela expõe. Com que propósito? Para que hoje, por exemplo, eu lendo a respeito daquele povo que viu os milagres, mas foi incrédulo, quer dizer, morreram no deserto, eu também não venha morrer nessa caminhada. O apóstolo Paulo sempre fala que nós estamos numa caminhada, né? Numa corrida para alcançarmos uma coroa incorruptível. Então, se nessa caminhada eu agir da mesma forma que aquele povo, o mesmo vai acontecer comigo. Então, eu tenho o erro de Davi, eu tenho o erro de Salomão, eu tenho os erros de Abraão, de Moisés, todos eles erraram, e todos nós vamos errar, mas eu posso evitar muitos erros se eu pegar a Bíblia e eu colocar em prática o que ela ensina. Então, eu posso evitar sofrer, você também pode. No 6, e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu vi uma coisa, né, que me colocou mesmo a refletir, né? Aquele povo, eles não queriam Deus. Eles não estavam preocupados em agradar a Deus. Eles queriam a terra prometida. Eles queriam sair do Egito como escravos, seguir para a terra prometida e não importava quem fosse à frente. Era Deus, era um bezerro de ouro, enfim, eles queriam lá chegar. Era isso que eles queriam. Então,
É isso que eu vejo o apóstolo dizendo, né? Coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles cobiçaram literalmente as coisas desse mundo, né? Esqueceram que eles precisavam de um Deus para estar com eles. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Veja, eles fizeram bezerro de ouro e adoraram aquele Deus, né? Quer dizer, eles traíram Deus, o Deus que fez tantas maravilhas por eles, mas Deus foi traído. É uma tristeza, mas hoje não é diferente não, viu? E nós não podemos ficar acusando eles e pensar que nós estamos em melhores condições do que eles, que não estamos. 8. E não forniquemos como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O comentário diz assim, cobiça. Assim como os israelitas desejavam os alimentos egípcios, os cristãos de Corinto cortejavam o pecado ao se associarem aos incrédulos nos banquetes e nas festas idólatras. Além disso, muitos ficavam atraídos pelo culto a Deus Afrodite e pelos rituais imorais que eram cometidos em nome dela. Pecado semelhante foi cometido pelos hebreus no deserto, por isso eles sofreram o juízo divino. Paulo usa esses exemplos para mostrar que, se o Altíssimo não poupou Israel da disciplina e do sofrimento por causa do pecado, não poupará quem se enveredar pelo caminho do erro. Então aqui há uma série de advertências que eu posso olhar para mim. Será que eu estou murmurando, né? Será que eu estou fornicando? Esse fornicar, né, o sexo fora do casamento, ele diz mais respeito ao que eles fizeram quando construíram o bezerro de ouro e disseram, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Aquilo ofendeu a Deus sobremaneira. Então, será que eu tenho feito isso? Será que eu coloquei alguém, né, ou alguma coisa no lugar que pertence a Deus? Isso está dominando a minha vida? Será que o meu trabalho, meu dinheiro, ele está me dominando? Então, nós temos que olhar para dentro de nós e avaliar a nós mesmos. 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já não chegados aos fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O comentário, olhe que não caia. Nem todos que supõem estar firmes na fé e seguros diante de Deus realmente estão. A confiança de Israel em suas próprias forças e na eleição definitiva do Altíssimo causou a ruína da nação. O povo pensava que, por ter sido escolhido por Deus, não precisava mais zelar por sua vida espiritual ou vigiar suas atitudes. Contudo, o conselho de Paulo, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, é muitíssimo apropriado, pois todos correm risco de cair em pecado, principalmente aqueles que se permitem cometer inofensivos deslizes, acreditando que a graça os absolverá das consequências dos seus erros. Quem é sábio vigia e guarda com temor a sua fé. Além disso, preserva sua mente firmada nas Escrituras Sagradas, pois entende que a sua força vem de Deus. Por esse motivo, é humilde em suas palavras, em suas atitudes e em seus pensamentos. Duas coisas que eu quero destacar. Ele falou, para quem já são chegados os fins dos séculos, e eu acredito sinceramente que nós já estamos nele, né? Na última dispensação, a do Espírito Santo, e aí ele fala um conselho muito sábio para todos, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quer dizer, aquele povo, ele viu as maravilhas, eles poderiam ter entrado na terra prometida, mas não entrou por causa da incredulidade. Só dois, como o Bispo Macedo aqui pontuou num comentário, só dois, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Nem o próprio Moisés, que teve um encontro com Deus e se manteve fiel até o fim, ele entrou. Mas, então nós temos que vigiar. Cuidado para você não cair nos laços do coração enganoso. 13.
Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais possuir. O comentário: fiel é Deus. Por meio do Senhor Jesus, o Altíssimo estabeleceu um pacto entre o homem e ele. Com isso, o ser humano assume seus deveres como cristão, mas também goza dos privilégios e de um filho de Deus protegido por ele. Isso não significa que não sofrerá tentações ou lutas, e sim que enfrentará somente as que for capaz de suportar e vencer. Afinal, sendo o Senhor fiel e justo, não permitiria nenhuma circunstância de dor acima da capacidade que temos de aguentar. Por isso, quem acredita que pode justificar seus erros e suas fraquezas na sua humanidade e no argumento que Deus sabe e entende, se engana. A tentação que nos sobrevém é avaliada por ele e permite dentro de um grau e de um limite que o justo possa resistir. Aqueles que cedem e caem o fazem porque deixaram de crer e depender do próprio Deus. A palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo, ela nos convence a abandonar o pecado. Então, enquanto a pessoa ela não for convencida pelo Espírito Santo, ela nunca vai considerar o que ela faz como errado. Ela acha que é o certo e é normal fazer aquilo. Então, ela não vai se arrepender. O arrependimento só vem quando há um reconhecimento. Então, você quer vencer, você precisa buscar esse reconhecimento. E ele fala que a tentação, ela é humana. Deus não tenta. Deus não vai nos tentar com o que é ruim. A tentação vem dos olhos, do coração, quando a pessoa cobiça o que é dos outros. E ele fala, mas Deus nos dá o escape. A forma como nós suportarmos é a palavra. Se você estiver envolvido com Deus, se você estiver buscando a Deus, você vai ter força para vencer as tentações. Agora, se você estiver alimentando a carne, se você alimentar muito pouco o seu espírito, lendo a Bíblia, indo à igreja, buscando a Deus, eu garanto para você que você vai cair em tentação. 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O comentário: fugir da idolatria. Ao frequentarem festas pagãs e ao se assentarem na roda dos idólatras, os coríntios colocavam sua fé em risco. Por isso, Paulo ordenou que eles fugissem de qualquer aparente envolvimento com a idolatria. Isso significa que, quanto mais distante o justo se mantém do pecado, mais protegida fica sua vida espiritual. 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Então, a idolatria, ela pode ser um objeto, que a pessoa vai cultuar como Deus, também pode ser um neto, o filho, o marido, a esposa, pode ser uma pessoa qualquer, como pode ser também o dinheiro, a fama, o nome, enfim, o que for, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Comentário: o cálice de bênção. Paulo faz uma importante menção à Santa Ceia para mostrar que a mais importante celebração cristã possibilita que o fiel tenha comunhão com o Senhor Jesus por meio dos seus elementos. Isto é, comer do pão e beber do cálice nos coloca em unidade e em concordância com o Salvador. De igual modo, as cerimônias dedicadas aos ídolos têm a intenção de levar seus adoradores a manterem comunhão com eles. Portanto, aqueles que se associavam às festas pagãs e algum tipo de idolatria se uniam também ao mal. Então, eu tenho que vigiar. Por exemplo, eu estou em Portugal e em Portugal, no meio do ano, há muitas festas populares, santos populares, é assim que se dá o nome a ela. No Brasil, há a festa de São João. Então, são festas normalmente realizadas pela igreja tradicional de cada país e essa igreja cultua aquele Deus. Mas é uma festa inocente, é uma festa familiar, é uma festa que há muitas famílias, mas ela tem um princípio
espiritual, né? Ela foi dedicada a um santo. Então, logo se você come, é porque você está sendo conivente com aquele santo, com aquela adoração àquele Deus. No 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O comentário: sacrificam a demônios. Os ídolos feitos por mãos humanas não são nada. Antes, o poder que se manifesta por meio deles vem da ação demoníaca para enganar e destruir as pessoas. Satanás tem um grande número de espíritos malignos que trabalham incansavelmente com este objetivo. Por esse motivo, um justo jamais deve se aliar direta ou indiretamente a qualquer prática idólatra. Afinal, como pode aquele que se uniu ao Senhor por meio da sua ceia se unir também a entidades malignas? Por intermédio da carne e do sangue, nos tornamos coparticipantes de um só corpo com o Senhor Jesus. Por isso, não se pode partilhar do que é sagrado e depois do que é profano e imundo. Por isso não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que significa isso? Às vezes a pessoa ela quer ser muito bem aceita no meio onde ela vive, ela não quer ser confrontada pelas pessoas ou pela família como uma pessoa quadrada, fanática. Então ela termina aceitando seguir o curso desse mundo, mas também, por outro lado, ela quer agradar a Deus. Não, eu só não quero ter problemas. Você já está tendo problemas com Deus. Porque eu entendo num resumo bem claro disso aqui, é que não existe o muro. Não existe você ficar no meio do muro, né? Um pouco de um lado, um pouco do outro. Quando você está no muro, que é a divisão, que é a dúvida, o muro já pertence ao diabo. Você já escolheu o lado que você está. 22. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Comentário: nem todas as coisas edificam. Somos livres para tomarmos nossas próprias decisões, mas como avaliar o que convém e o que soma a nossa fé? Todos os dias, as pessoas fazem escolhas com respeito a amizades, entretenimento, estilo de vida e até com relação à proximidade com o mundo. Para haver discernimento, o Espírito Santo é fundamental. É Ele quem nos mostra o que deve ser renunciado em prol de todos, pois Ele não visa ao que é conveniente apenas a uma pessoa, mas à obra de Deus. Portanto, a liberdade cristã termina quando uma atitude fere o próximo e não edifica a vida espiritual. Então, ao invés de perguntar se pode ou não fazer isso ou aquilo, o cristão deve se perguntar se o que pretende fazer, além de contribuir para a própria fé, não escandalizará o seu semelhante. Tendo essa resposta, ele saberá se está honrando ou desonrando a Deus. E uma perguntinha bem simples também vai ajudar, né? Jesus estaria fazendo isso? Jesus estaria naquele lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Então, se você se fizer essa pergunta, você vai chegar à conclusão e tire o coração, o sentimento do meio. Por isso que ele falou, todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, eles poderiam estar lá na festa, eles poderiam comer aquela comida, mas em que isso vai edificar, né? Eu posso ir numa festa assim, assado de um santo popular? Posso, vou comer, vou encher a minha barriga, mas no que isso vai edificar? E outra, e muitas pessoas que ainda não estão firmes na fé e vê que eu fui numa festa como essa, né? O que elas vão pensar? Será que elas vão manter-se firmes? Então, eu tenho que pensar nisso tudo. 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vede no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. E aqui que muitas pessoas falam assim, então eu posso comer qualquer coisa. Não, cuidado, hein? Cuidado.
Ele falou aqui no sentido do açougue naquela época, que em Portugal se chama talho. Mas ele falou no sentido de que a pessoa, quando ela vai no açougue, ela não sabe a procedência daquela carne. No caso, aquelas carnes podiam ser sacrificadas a ídolos, então ele nem pergunta, eu quero essa carne aqui. Pronto, corta para mim em bifes, em fatias. Pronto. Ele não sabe a procedência dela, é melhor não saber. Se não sabe, pode comer à vontade, é só abençoar a Deus. E aí ele continua no 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, ele deixou bem claro, né? Quer dizer, se colocarem para você comer, mas não disser a procedência, comeu, não sei. Deus vai te proteger e te guardar. Agora ele fala, olha, essa carne aqui foi oferecida ao Deus tal, vamos comer aqui. Então, obrigado. Se foi oferecida, eu não aceito, obrigado. Então, a pessoa ser educada e rejeitar. 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O comentário, para a glória de Deus. As Escrituras revelam um princípio primordial para que o homem mantenha sua consciência limpa e opte pelas melhores atitudes, portar-se de modo que não deis escândalo. Com isso, Paulo ensina que glorificar a Deus com a própria vida é o objetivo primaz da pessoa que conhece o Senhor. Ela submete todos os seus desejos, pensamentos e atitudes à vontade divina, pois com temor avalia cada situação para não provocar prejuízo espiritual, nem a si mesma, nem a ninguém. Judas não se preocupou em causar escândalo, e causou, mas graças a Deus, né? O Senhor Jesus deixou bem claro que os escândalos iriam acontecer, que nós temos que estar preparados para ele. Agora, o que nós não podemos aceitar é que o escândalo venha da nossa parte. Então, vigiemos. Se estamos de pé, vamos cuidar para não cair, tá bom? Deus abençoe você.